Dry hop. Quanto mais lúpulo, melhor. A que temperatura eu jogo lúpulo? Quantos dias de dry hop? Hop bag ou jogo direto na cerveja? Vamos responder tudo. Seja bem-vindo. Ô produção, solta a vinheta. É isso aí, dry hop. Tá aqui os tópicos que eu coloco aqui para não me perder. Dry hop, o que é? O que é o dry hop? O dry hop é uma técnica que a gente usa para colocar lúpulo na nossa cerveja na fase final dela, após a fermentação, para colocar mais aroma na nossa cerveja, ganhar aroma. Geralmente a gente usa nas IPAs e nas NEIPAs, mas pode ser usada também nas Clean Ales. O pessoal faz Clean Ale aí e faz dry hop para dar uma característica mais de aroma para essa cerveja. Isso é o dry hop. Quando usar dry hop? Então, eu uso nas IPAs e nas NEIPAs. APAs eu não uso dry hop. As Clean Ale, BR Ale, eu uso muito pouco mesmo. Nem gosto muito desse estilo Clean Ale. Eu gosto das APAs, das IPAs, vocês que acompanham o canal podem ver aí. Então, quantidade, essa é a parte muito importante. Quantidade. A quantidade é o seguinte, cara. Não há limites, né? Segundo os estudiosos, quanto mais melhor. Só que não. Eu uso 3 gramas por litro. Por exemplo, para 20 litros de cerveja, eu faço um dry hop de 60 gramas de lúpulo. Entendeu? As pessoas falam que você pode usar 10 gramas por litro, mas eu acho isso uma grande desvantagem, porque existem estudos sérios que dizem que a partir de 8 gramas por litro, você começa a perder a característica cítrica, o aroma cítrico, e começa a ganhar mais o aroma herbal e gramíneo. E isso não é legal nas quantidades erradas. Então, eu prefiro usar 3 gramas. Pela minha experiência, toda vez que eu fiz para 20 litros, 3 gramas por litro, tipo 60 gramas de lúpulo, ficou um aroma espetacular. Fora que eu já fiz em quantidades maiores, e aí fica um aroma muito forte, muito bom, explosivo. Mas depois de 10 dias de barril, eu uso barril, nem é garrafa, essa intensidade já vai diminuindo. Então você está perdendo dinheiro, porque você vai usar uma quantidade muito grande de lúpulo, vai gastar mais dinheiro, para no final esse aroma vai ir caindo naturalmente. E com 3 gramas, 5 gramas por litro, você vai atingir a expectativa desejada, vai conseguir o objetivo. Entendeu? Temperatura que se faz o dry hop. Existem várias possibilidades. Geralmente, quando o cervejeiro iniciante pergunta para alguém: a que temperatura eu faço meu dry hop? Aí, os caras respondem assim: depende. Deixa o iniciante mais confuso ainda. Aqui não. Aqui é o canal para o iniciante. E para o iniciante você tem que dar um norte. Então eu falo para vocês: temperatura. Você, assim que terminou o descanso de diacetil ali, a sua cerveja chegou no final, você subiu para 20 graus ali para descansar o diacetil, você já joga no dia seguinte, depois que fez o descanso de acetil, né, a 20 graus, um dia, 2 dias, terminou o descanso de acetil, você abre sua bombona ou seu balde, joga seu lúpulo. Eu faço tipo ração de peixe, viu, gente? Eu jogo direto na cerveja, mas pode usar um hop bag, quem gosta, pode usar um saquinho de voal, para quem gosta, tudo bem. Não faz grande diferença. Joga seu lúpulo, tampa novamente e já baixa a temperatura para 0. Você vai pegar o melhor dos dois mundos. O lúpulo vai começar ali a 20 graus, aí a temperatura vai caindo,
vai chegar uma hora que ele vai estar na cerveja com a temperatura baixa também. 2 dias, 3 dias depois, você já pode engarrafar sua cerveja, porque já vai estar no cold. Você jogou a 20, mas foi baixando a temperatura, chegou a 0, você conta mais 2 dias e já pode fazer uma trasfega, se você faz, e engarrafar sua cerveja ou passar para o barril. Simples assim. Por que eu gosto de falar assim simples, gente? Porque você que é iniciante, gente, isso aqui é para o iniciante. Vocês que já fazem, já tem seu jeito de fazer, manda ver. Eu tô falando isso com o iniciante, que o iniciante vai ter um norte. Ele vai fazer dessa maneira, e depois que ele estiver dominando dessa maneira, ele vai ter segurança para falar assim: ah, eu comecei com 3 gramas, agora eu vou tentar com 5. E agora eu já vou baixar a temperatura antes, vou fazer a 0 grau. Por quê? Porque ele já tem uma certa experiência, já fez dessa maneira mais simples, e aí, a partir dessa maneira mais simples, ele prova a cerveja e toma as decisões dele. Ah, vou aumentar a carga de lúpulo, ou vou até diminuir, entendeu? Então, o iniciante precisa de um norte. Não dá para falar para um iniciante assim, depende. Aí você vai explicar porque depende, confunde o cara mais ainda, entendeu? Então é isso aí, ó. E o tempo, né? O tempo de dry hop, 1 dia, 2 dias, 3 dias, cara, nos estudos que eu fiz, a literatura diz que com 2 dias já pegou tudo que tinha que pegar do lucro. Então, se você ficar aí, vou deixar 5 dias de dry hop, não compensa, porque depois do 3º dia, a tendência é adquirir o gramíneo, o gosto vegetal do lúpulo, entendeu? Então, é 3 dias no máximo, mas isso não quer dizer que se ficar 5 dias, sua cerveja estragou, não, gente. Eu tô falando o ideal. O ideal é 3 dias ali e vai ficar top. Agora vem a melhor parte. Quem ficou no vídeo até agora vai pegar a melhor parte, que eu vou falar de custo-benefício. Quando você vê vídeos de cerveja por aí, você vê as pessoas vendendo dry hop como o ponto mágico que vai mudar sua cerveja de boa para maravilhosa. Isso é mentira. Isso é mentira. Se sua cerveja não tiver feito tudo certinho, mosturação, fervura, uma boa fermentação, não adianta jogar lúpulo pensando que vai resolver, que não vai não. Então você tem que fazer tudo certinho, e o dry hop é só aquele salzinho no final, a mais, aquele toque de pirlim-pim-pim para ficar mais top ainda. Isso é o dry hop, é para isso que é dry hop. Não é para salvar a cerveja que se perdeu não, entendeu? E por que eu falo de custo-benefício? Os caras vendem aí, quanto mais melhor. Eu vou fazer 20 litros, que a maioria dos cervejeiros caseiros fazem 20 litros, 25 litros. Vou pôr 10 gramas por litro, 10 gramas de lúpulo por litro. Não faça isso. Você pode fazer para experimentar, mas você vai ver que não é por aí. Eu até tenho uma ideia de que os lúpulos de adições tardias a 0 minuto é melhor que o dry hop. Não que o dry hop não faça falta. Tá vendo como tudo é paradoxo? O dry hop é importante, mas não é o mais importante. E quando você faz uma cerveja, tipo uma Crinheio, por exemplo, já está fazendo uma Crinheio para economizar, né? Menos malte, mais adjuntos. Aí, o que você economizou cá nos maltes, colocando adjuntos e menos malte, você gasta tudo com dry hop para a cerveja não mudar tanto assim. Não vai mudar tanto assim, vai continuar sendo uma Crinheio cheirosa. É melhor comprar um malte de melhor qualidade, com um munique ali junto, e colocar lúpulo só nas adições tardias. Você nem vai precisar fazer dry hop, sua cerveja vai ficar saborosa, maltada, gostosa, entendeu? Porque o dry hop é mais cheiro. Existe uma outra coisa também. Quando você põe uma carga muito alta no dry hop, fica aquela cerveja que você abriu a garrafa, você pegou ela aqui assim, ó, o cheiro dela já tomou conta de todo lugar, fica até enjoativo. O legal da cerveja é a sutileza, é a elegância. Quando você põe o dry hop nas quantidades certas, 3 gramas por litro, cara, você pega a cerveja assim, você cheira, tá sutil, tá elegante, tá suave. E aí fica interessante, você fica assim, esse cheiro aqui é de quê mesmo? Mas de que é esse cheiro? Tô quase identificando.
Isso que é o legal da cerveja. Não aquele lance que você abre e o maracujá invadiu tudo e você fala, nossa, que maracujá enjoativo. Na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião. Então, gente, é isso, Dry Hop. Para os iniciantes mesmo aí, como fazer? Você vai, igual eu falei, quando chegar a 20 graus, você vai abrir, vai jogar tipo ração de peixe, direto na cerveja, ou pode pôr num saquinho de voal, amarra ali numa linha de pesca, joga dentro da cerveja, que isso fica mais fácil de você tirar. Na hora de embarrilhar sua cerveja, você só puxa o saquinho. Agora, quando você joga tipo ração de peixe, você tem que fazer um cold para tudo ir pro fundo. Pode entupir uma torneirinha, pode acontecer, né? Prós e contras. Mas como ração de peixe, eu acho que absorve mais. Entendeu? Como eu falo ração de peixe, é você pegar o lúpulo e jogar direto na cerveja. Pega o pacotinho e joga direto na cerveja. Ela fica boiando, por isso que a gente fala ração de peixe. Fica boiando em cima da cerveja, ela é tipo ração de peixe. Você tampa, passa pro cold, vai tudo pro fundo e vai absorver os óleos na cerveja. Entendeu? É assim que se faz dry hop. Ração de peixe ou bag, né? Geralmente você deixa o lúpulo em contato com a cerveja 3, 4 dias, até 5. Tem pessoas que deixam 5. Isso é questão de preferência, testes. Você tem que fazer. Não adianta eu só falar, eu só tô dando uma ideia, gente. Eu não tô aqui ditando regras, longe de mim, eu sou um iniciante, não tô ditando regras. Tô dando uma ideia de como eu faço, do que eu penso das Porque lúpulo, gente, não é barato. Lúpulo é caro. Lúpulo é mais caro que malte. Lúpulo é mais caro que malte. Não tá pra brincar, não vou pôr aí 200 gramas de lúpulo em 20 litros de cerveja. Eu não vou fazer isso. 200 gramas de lúpulo eu faço 6, 7 cervejas. Entendeu? Conforme o estilo, faço 6, 7 cervejas. Ou faço 2 IPAs. Entendeu? Agora as NEIPAs exigem um pouco mais de lúpulo, sim. Mas eu nunca passei de 160 gramas para NEIPA. Para fazer NEIPA. Que exige uma lupulagem maior. Entendeu? Mas não é o estilo que eu mais gosto também. Mas eu fiz umas bacanas, tá aí. A Juice tá aí no canal. Então, senhoras e senhores, essa é a minha ideia sobre dry hop para vocês. Se ficou alguma dúvida, se discorda, pode discordar. É que eu não sou o dono da verdade. Comente aí pra gente, deixa um comentário falando como você faz, o que você acha, o que você achou desse vídeo. Curta o vídeo, deixa um like, né? Deixa um like, curtir, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Fui!